Saúde, estamos de volta ao nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. Você acompanhou com a gente no primeiro bloco, a gente conversou com o cirurgião bariátrico Dr. Adriano Franco. A gente falou sobre as relações perversas da obesidade com a insônia. E agora, nesse segundo bloco, a gente continua falando sobre o assunto, sobre insônia, e a gente recebe a otorrinolaringologista doutora Melânia Marques, médica do sono. Seja muito bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bom, Fernando? Agradeço o convite, muito feliz. A gente que agradece com felicidade a sua presença aqui. Que bom. É sempre muito legal falar sobre medicina do sono, para a gente falar sobre medicina da vida, né, doutora? É verdade. A medicina do sono é uma área de atuação nova, né, relativamente nova aqui para a gente, né, é reconhecida como área de atuação médica no Brasil há pouco tempo. E o sono faz parte do nosso dia a dia, né, tá ali dentro das nossas 24 horas. Então, a gente fica muito feliz, né, em falar sobre o sono, porque, de fato, é um tema que, né, nos próprios atendimentos médicos, às vezes fica, né, ninguém pergunta muito sobre o sono. E a gente sabe que muita coisa importante acontece durante o sono, bem como vários distúrbios, né, vários problemas também. Exatamente. Bom, muitas pessoas acham que é normal dormir mal, né? E passam a vida inteira dormindo assim, né? Mas veja bem, como a gente tem alguns ditados perversos, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? O que você está fazendo enquanto eles estão, né? Você vai dormir enquanto eles trabalham. Então, assim, a gente vem, de certa forma, de uma sociedade, vivemos em uma sociedade 24 horas em que dormir parece ser perda de tempo, né? E aí as pessoas não valorizam, né? Aquele problema, aquele sono de má qualidade, tempo insuficiente de sono, acaba fazendo parte da rotina e ninguém enxerga aquilo como, de fato, um problema que é, né? Mas também tem quase que uma lei que a gente tem que dormir 8 horas por dia, dormir menos que isso é um problema. O que se sabe sobre isso? Isso é um mito, né? Já vamos adiantar que isso é um mito, né? O tempo de sono, ele é variado, né? Ele varia conforme a faixa etária. Então, por exemplo, bebês dormem 12 a 14 horas, né? Um adulto jovem, a recomendação é que o sono seja de 7 a 9 horas. E isso vai variar, né? Eu posso ficar muito bem dormindo 7 horas e meia e você precisar de 8 horas e meia, né? E, por exemplo, idoso também. A gente sabe que com o envelhecer, a necessidade de sono também diminui um pouco. O sono do idoso, ele realmente é um pouco mais leve, de fato, e tende a reduzir em horas também, né? Por volta ali de 1 hora ali do sono. Agora, também tem características individuais do chamado curto dormidor e do longo dormidor. Exatamente, exatamente. A gente tem as pessoas que têm uma necessidade de maior número de horas, que seria aquele longo dormidor, por volta ali dessas 9 horas que eu mencionei, e aquele curto dormidor, que pode ficar, né, muito bem, super produtivo, com 7 horas de sono. Né? Isso é bom até para o casamento, né? Normalmente acontece do curto dormidor casar com a longo dormidora, né? E pode dar um pouquinho de conflito, né? A gente também vê, às vezes, um conflito ali naquela pessoa que tem uma tendência mais matutina, né? A outra que é mais vespertina, né? Aquele casal que, às vezes, uma pessoa tende a querer dormir mais cedo, acordar bem cedo, alegre, né? Bem-humorado, e aquele outro que já funciona melhor no final do dia, né? Tem com a tendência de dormir mais tarde, acordar mais tarde. Então, existe também essa variação que é o nosso cronotipo, né? Conforme o nosso relógio biológico ali. E o que acontece de importante quando a gente dorme? São muitas coisas, né? Então, vamos começar assim. A reparação e o descanso muscular, primeiro, né? A parte metabólica, né? Então, como, né, o doutor Adriano já mencionou, a gente tem ali a produção e a secreção de diferentes hormônios. A grelina, que controla ali a fome, né? A leptina do apetite, a própria insulina, o cortisol, esse hormônio do estresse, né? Todos eles seguem ali um ritmo circadiano, né? Que obedece, de fato, tem uma liberação associada com o sono. Memória, concentração, né? A gente sabe que durante o sono que acontece a consolidação da nossa memória. Então, é super importante para o nosso aprendizado, para o nosso trabalho, nossa performance, é super importante também. Isso
nós estamos falando assim, de algumas coisas. Exato, né? de algumas coisas. O trabalho é intenso durante o sono. E todo ele sendo usado em nosso favor. Exatamente, né? O sono ele foi, né, uma maneira do cérebro descansar e o organismo inteiro reparar, né? A gente sabe que é um momento ali de reparação tecidual mesmo, renovação celular, né? Célula a célula, né? A gente passa por todo esse processo no sono. Interessante a gente falar sobre isso, dessa lista imensa de benefícios que surgem durante o sono, para a gente ter uma ideia do que não acontece quando a gente tem insônia. Né? Exato, exato. Então, a insônia, é importante a gente mencionar assim, que a gente tem que, né, diferenciar a insônia sintoma, né, uma insônia eventual, né? Então, uma pessoa que está passando por um momento ali de estresse e aí está, de fato, com alguma dificuldade para dormir, daquela insônia de transtorno crônico, quando ela passa a ser frequente. Então, a gente considera ali, no mínimo 3 vezes por semana, por pelo menos 3 meses de duração, quando a pessoa tem uma dificuldade em ou iniciar o sono, ou em manter o sono, ou aquele despertar muito precoce, né, fora do horário habitual que ela tinha anteriormente. E associado a isso, começamos a perceber as repercussões diurnas, né? A pessoa começa a acordar cansada, ficar, né, fadigada durante o dia, deixa de ser produtiva, humor muito alterado, né? Começa a ter aquela irritabilidade, entre todas as outras repercussões que vão acontecendo durante o dia. E, assim, deixando claro, assim, que não tem nenhum problema em acordar cedo, né, doutora? Exato. Cada um tem o seu próprio Isso. relógio biológico, né? Isso. Mas o problema é perturbar o que já é orgânico ali para cada um, né? Exatamente, é isso que eu falei, né? A pessoa começa a se sentir incomodada com o sono, né? Passou a ser um problema na vida dela. Ela tem uma dificuldade em iniciar o sono, então ela tem aquela angústia do horário de dormir, né? Porque ela vai deitar e ela não vai conseguir... Fritar. Exato, fritar de um lado para o outro, né? Ou aquela pessoa que começa a ter despertares durante a noite e não consegue reiniciar o sono e aí, novamente, fritando na cama. E aquele despertar muito precoce, né? Além disso, tem também uma percepção de qualidade de sono ruim, né? Muitas vezes a pessoa até em horas de sono não está tão inadequada, porém, ela tem uma percepção também de uma qualidade de sono muito ruim. Agora, como é que um médico especialista na medicina do sono, como a senhora, qual é o limite que vai indicar o uso do remédio para dormir? Porque se tem uma área que tem preconceito social, é essa da insônia e a relação com o remédio, né? A gente sempre gosta de destacar que o tratamento da insônia ele vai muito além do medicamento, né? A medicação tem, né, os casos indicados, mas precisa de um acompanhamento. Então, a gente, né, lembrar a história do tomar o remedinho da mãe, né, tomar o remedinho para dormir da vizinha, isso não é uma boa ideia nunca. E a gente foca bastante também no tratamento não farmacológico, né? Porque a gente sabe da grande associação, por exemplo, entre insônia e ansiedade, em hábitos ruins de sono, né? E como isso influencia. Então, a gente trabalha muito essa questão da rotina do sono, dos hábitos do sono e também o tratamento, né, muito utilizado e com grande resultado a longo prazo que nós temos é a terapia cognitivo-comportamental específica para a insônia, né, a TCCI para insônia, que é esse tratamento não farmacológico que vai trabalhar ali as causas, né, a raiz daquela insônia, trazer um pouco de conhecimento sobre a fisiologia do sono, porque muitas vezes a pessoa, né, igual você mencionou, tem aquele mito que precisa dormir 8 horas, dormir às 10, acordar às 6, então a gente passa por esse trabalho de psicoeducação sobre o sono, sobre como funciona, e a gente tem os resultados muito bons disso, né? Os estudos mostram a longo prazo como isso ajuda. Quando a gente fala de sono, a gente valoriza muito a rotina, né? O horário de dormir. Exato. E, consequentemente, de acordar também, né? Exato. A rotina, né? O horário, manter um horário regular para iniciar o sono e para acordar é super importante, né? Que foi uma coisa que se perdeu na pandemia, né? Como você já falou, como mexeu com a saúde de todo mundo.
e muito do sono, né? Porque as pessoas perderam aquela rotina. Não tinha mais aquele horário para acordar e ir ao trabalho, porque ficou flexível o horário. E a gente viu uma influência muito grande dessa falta de rotina nas queixas de sono. O meu amigo lá de São Paulo, o doutor Caio Bonadio, né? O doutor Caio no Sono, ele tem um podcast muito bacana, é um amigo muito querido, e eu fiz uma entrevista com ele falando do número absurdo do aumento de remédios até não oficiais para dormir, né? Exato. Tipo, usar um antihistamínico, né? Isso é verdade. As pessoas começaram a usar medicações que, né, por exemplo, um relaxante muscular, né, para ter sono, um antialérgico, Bebidas né? alcoólicas. Muito, um abuso de bebida alcoólica é importante para tentar dormir, né? Mas, doutora, se a gente considerar os malefícios da insônia na vida prática, rotineira, social do paciente, os malefícios que a falta de sono causa, e aí os malefícios também que os remédios para dormir causam, como é que fica essa balança? Isso tem que ser muito bem avaliado, né? Então é sempre importante procurar um profissional, né, conversar bem. Esse acompanhamento da insônia, ele passa por uma avaliação do seu dia, né? O sono, ele está dentro das 24 horas. E aí a gente tem indicações ali precisas dos medicamentos, a gente tem diferentes classes de medicamentos que a gente vai indicar para cada caso, né? Então não é um único remédio que funciona para todo mundo. E um acompanhamento muito criterioso, de fato, né? Se tem alguma contraindicação para aquele uso, que também é outra coisa que a gente precisa pensar. Então, né, se naquele caso, aquele paciente vai se beneficiar do tratamento com aquele medicamento específico, né? O sono induzido pelo medicamento é de pior qualidade? Ele vai ter algumas alterações, né? A gente tem aqueles medicamentos que são indutores do sono, então, em alguns casos, usados, né, para aquela insônia inicial, que é aquele medicamento que toma e logo, né, inicia o sono. O sossega-leão. Exato, o sossega-leão. E outros medicamentos que a gente emprega mais na manutenção do sono, né? De uma forma geral, eles vão mudar a arquitetura do sono, né? A gente vai ver, sim, uma alteração ali nas fases do sono em decorrência do uso da medicação. Interessante. E é muito interessante também o símbolo da medicina do sono, que é o Yin Yang. Da associação. Da associação. Ela complementa o dia e a noite. Exato. Às vezes o tratamento para insônia está exatamente durante o dia. Está no dia, exatamente, está no dia. Como eu falei, a gente vê muito essa associação entre transtorno de ansiedade, né? Então, se a gente sabe que se as duas coisas não forem acompanhadas e tratadas em paralelo, a gente não vai ter um resultado bom para nenhuma das duas, né? Então, aquela pessoa que está com um transtorno de ansiedade e com a insônia, não basta a gente dar um sossega-leão, né? Aquela ansiedade está ali, presente. Então, no momento em que ela não tomar a medicação, ela não vai dormir de novo. Né? Da mesma forma, o contrário, né? Se só tratar a ansiedade e deixar o sono para lá, não perguntar como está esse sono, não se atentar à qualidade desse sono, o tratamento da ansiedade também vai ficar comprometido, porque a pessoa que dormiu mal, ela vai acordar ansiosa já, né? Ela já acorda pensando, meu dia vai ser péssimo, eu dormi mal. Né? Então... E aí já vai ser mesmo, né? Porque se já começou a pensar assim, já vai ser dessa forma mesmo. Exatamente. Né? Agora, a higiene do sono, né? Eu sempre me surpreendo quando eu ouço falar sobre isso, né? Porque a gente tem hormônios que vão trabalhar a favor e outros que não vão ser acionados se tiver alguma claridade. Exato. Né? Isso funciona mesmo, assim, funciona mesmo que eu digo, aquela luzinha que fica ali, naquele pontinho de um aparelho que a gente deixou ligado... ali vai atrapalhar mesmo, doutora? Bom, a gente tem a melatonina, né, que é o hormônio do sono. Então, a melatonina, ela começa a ser liberada pelo nosso cérebro ali depois que o sol vai embora, né? A nossa retina tem ali os neurônios que captam essa luz e aí, quando o sol vai embora, ele vai começar a liberar essa secreção de melatonina. Então, de fato, por exemplo, a gente sabe que dormimos menos do que antes da luz elétrica, né? Então, há anos atrás lá, o pessoal dormia mais porque não tinha esse estímulo da luz artificial pelo tempo prolongado em que nós temos hoje, né? Então, a melatonina sofre um atraso, né? Essa luzinha pontual ali, às vezes ela é um disruptor do sono, né? Então, por exemplo, a pessoa despertou à noite, viu aquela luzinha e aí se incomoda um pouco, né? Ela, às vezes, não tem uma intensidade suficiente para
atrapalhar a melatonina, mas é um disruptor do sono, né? E às vezes a ida ao banheiro no meio da noite, aquela luz que a gente acende ali... Também, nossa, isso também. agressão. Isso também pode, da mesma forma, atrapalhar um pouquinho ali aquele reinício de sono, né? Então, assim, uma das medidas de higiene do sono, por exemplo, é a restrição hídrica, né? Então, assim, não tomar tantos líquidos após as 20 horas, 21 horas, para não ter essa necessidade de ir ao banheiro e aí, porventura, ter dificuldade em reiniciar o sono, né? Então, manter-se hidratado bem durante o dia, para à noite conseguir restringir um pouco a ingesta. Ah, claro, ótimo. Bom, café não vou nem falar, né? Que ele acaba sendo inimigo do sono. O café, ele compete lá nos nossos neurônios com uma substância que é chamada adenosina. Essa adenosina é que nos dá a pressão de sono. Então, nós acumulamos ela ao longo do dia e quando chega à noite, ela está no pico, no auge, e a gente tem aquele sono, né? A gente quer dormir. O café, ele vai lá nos nossos neurônios e se liga aonde a adenosina ligaria. Então, a tendência é, de fato, ficarmos mais alertas, né? O recomendado, de uma forma geral, é também evitar bebidas cafeinadas, né? Após as 17 horas. Mas existem algumas pessoas que não têm esse efeito tão direto, né? Cada um sabe, né? Exato. Exato. Então, assim, também não é uma regra única, né? Tem aquela pessoa que toma um cafezinho após o jantar e tá tudo bem para ela, né? Então, você precisa se conhecer, saber a sua resposta ali do seu organismo e se adequar. Doutora, sempre causa muita curiosidade, claro, o exame, como eu falei no bloco anterior, né? A polissonografia. Polissonografia, simples assim. É um exame tipo padrão ouro na questão de exame para investigar o sono? É um exame muito completo, né, que nos dá assim, muitas informações sobre tudo o que acontece no sono, porque a gente tem uma monitorização bem detalhada, né? Então, o exame de polissonografia, ele é indicado para diagnóstico da apneia obstrutiva do sono, por exemplo, né, outros distúrbios do sono, né, e ele vai monitorar as fases do sono, a parte respiratória, que é importante, né? O movimento de respiração. Então, a gente tem várias informações super importantes quando precisamos investigar algum distúrbio do sono. Agora, aí a minha pergunta é essa. Ok, o padrão ouro é um termo muito forte assim para usar para o exame, né? Porque o padrão ouro ele não tem nada acima dele, né? E talvez surja alguma outro tipo de exame, né? Da polissonografia. Mas, doutora, como é que uma pessoa vai fazer um exame tão importante e ficar toda paramentada com fios, com esparadrapo, com tampão aqui? Tampão não, mas conectando elétrons praticamente no corpo todo. Esse sono, ele não vai ser perto do real, né? Bom, a gente tem exames, né, polissonografia, ela engloba alguns tipos diferentes, tá? Então, assim, a gente está falando daquele tipo 1, que é aquele mais completo, em que a pessoa dorme no laboratório. No laboratório. Exato. Mas a gente tem o tipo 2, que ela vai dormir em casa, também bastante monitorizada, mas vai ser em casa. E a gente tem o tipo 3 e o tipo 4, que são a quantidade mais reduzida de sensores, por exemplo, quando nós queremos investigar especificamente a apneia obstrutiva do sono, tá? O sono realmente não vai ser igual na sua casa, mas ele é muito representativo, né? A gente tem ali parâmetros de referência em relação às porcentagens, né? A gente vê isso de uma forma relativa, né? Então, primeiro a gente tem a quantidade de tempo que a pessoa de fato dormiu e é ali que nós vamos analisar né, todos os parâmetros do sono. E esses relógios, aplicativos, esses que te auxiliam ali, relógio, eu gosto de usar um modelo desses, te marca os passos, te determina ali a hora de ficar levantado, em pé, e também monitora, não é que monitora, mostra um pouco como foi o sono. Existem alguns parâmetros confiáveis nisso tudo? Pelo menos para entender um problema? Isso, não existe. Esses relógios, alguns, eles têm um actímetro, né? Então, o mesmo que conta o seu passo, ele conta a sua movimentação, né? Ele registra isso. Então, ele faz uma inferência do seu sono a partir da sua movimentação, né? Então, naquele momento que você está em repouso, ele vai considerar aquilo como sono. E aí, a gente sabe que um sono mais leve, né, você ainda tem uma movimentação maior, um sono mais profundo, você está em maior relaxamento muscular. E a partir disso que ele faz a inferência do sono. Mas a gente não tem assim, o uso do relógio
para o diagnóstico de uma forma validada, né? A gente não tem esse uso. Mas para essa avaliação, né? E aí realmente hoje em dia muitas pessoas têm usado e a gente tem que tentar trazer isso para o nosso lado, né? Como o nosso aliado ali na avaliação do sono. Porque ele vai marcar o sono mais profundo, ele vai marcar os despertares leves, né? Ele costuma marcar isso, né? Se o sono está mais profundo, se o sono está mais leve. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado também com o uso desses relógios, porque em algumas pessoas isso passa a trazer até um certo sofrimento, né? A pessoa acorda e olha no outro dia, poxa vida, meu sono não foi profundo, né? E não é bem assim, né? Ele não é tão preciso dessa forma. Então, para algumas pessoas, a gente tem que observar essa ansiedade que pode ser gerada, né? Exatamente. Bom, a gente tem um quadro aqui, Mitos e Verdades, como eu falei na abertura, doutora, e quero te convidar para participar conosco. São questões que eu falo e você diz mito, verdade, claro. Ou em termos. Tá. Fique à vontade, beleza? Certo, beleza? Então vamos lá. Mitos e verdades, estão falando sobre insônia, mas estão falando também sobre obesidade. A relação entre insônia e obesidade, relação complicada e sempre muito próxima. A gente está aqui com a doutora Melânia Marques, medicina do sono, a especialidade dela, e também otorrinolaringologista. Vamos lá então, doutora. A primeira questão é essa. Mito ou verdade? Que todo obeso come muito e dorme pouco. É mito, né? Assim, na verdade, o obeso ele vai ter uma qualidade de sono quase sempre ruim, mas não necessariamente em horas de sono ele vai dormir pouco, né? Mas muitas vezes a qualidade do sono é prejudicada por diferentes razões, mas ele não é tão em horas reduzido. A gente falou no primeiro bloco da relação da apneia do sono com a obesidade e tem, assim, a apneia é deletéria para as artérias, até para o cérebro, fluxo sanguíneo. Exatamente. Né? A apneia do sono é fator de risco para doença cardiovascular, né? A gente sabe que tem ali efeitos super deletérios durante os eventos de apneia, né? Como as quedas de oxigênio que acontecem, né? Essas quedas intermitentes ali, porque não está entrando o oxigênio de forma adequada, o oxigênio vai cair, vai subir. Ocorre uma ativação do sistema nervoso simpático, né? Então a apneia obstrutiva do sono tende a elevar a pressão arterial, né? E aí aumentar todo o risco de doenças cardiovasculares. A médio e longo prazo. Exatamente. Né? A outra questão é essa: se você sofrer de insônia, você vai ficar obeso. Isso é mito ou isso é verdade, doutora? Bom, aí vamos dizer que é um pouco mito, dependendo do tempo de horas que você está dormindo. O que os estudos mostram é o tempo, né, a insônia com tempo curto de sono, seria menos de 6 horas de sono, é um fator de risco para o ganho de peso e a obesidade, né? Mas nem toda insônia, o tempo de sono está em horas diminuído, né? Então a gente tem que fazer essa observação. Interessante. Atividade física é solução para a obesidade e também para a insônia. Mito ou verdade? Eu acho que é um pouco verdade, porque a atividade física é muito importante, como a gente sabe, para a obesidade e para o sono. A gente tem muitos estudos também que mostram como a atividade física se reflete na qualidade do sono, inclusive no percentual de sono mais reparador que o praticante de atividade física tem. Então... Quando o paciente pergunta para a senhora qual o melhor horário para que eu faça atividade física, o que a senhora responde? Também vai depender, né? Então, de uma forma geral, a recomendação seria para fazer de manhã, porque a atividade física, por elevar, né, os nossos níveis hormonais ali de adrenalina e tudo, poderiam alertar, né? Porém, para algumas pessoas, a atividade física no período da noite funciona como um banho quente. Né? Ela se sente relaxada e isso leva, faz parte ali de um ritual de sono para levar uma noite de sono boa também. Beber ajuda a dormir bem. Isso, mito ou verdade? Totalmente mito. O álcool ele é um indutor do sono, então ele vai te dar sono,
porém a qualidade do seu sono vai ser muito ruim, né? Ele vai mexer na arquitetura do seu sono, então você não vai ter aquele sono mais profundo, mais reparador, né? O sono vai ser bem fragmentado, então a qualidade do sono é muito ruim. Sem contar que vai acordar com dor de cabeça. Ressaca. Tudo Taquicardia também a bebida pode provocar? Esse sono induzido pela bebedeira? Bom, acho que não. Não exatamente. Não exatamente. Tá. Dor de cabeça, com certeza. Com certeza. Dor de cabeça vai despertar para ir ao banheiro, né? E aí isso pode gerar também uma interrupção no sono, uma dificuldade para reiniciar, né? Então, assim, não vai ser uma noite boa. Definitivamente mito. A outra questão é essa: insônia é algo estritamente mental. Mito ou verdade? É mito, né? A insônia, ela tem alterações importantes da parte emocional, psíquica, mas também neuroendócrinas, né? A gente sabe que tem muitos fatores ali envolvidos na insônia, né? A insônia tem um caráter genético, então tem um pouco de história familiar, né? Com a atuação de fatores precipitantes, que é o que nós chamamos, né? Então, por exemplo, um evento estressor que a pessoa passou ali pela vida e depois várias questões que perpetuam aquela insônia. A outra questão, telas e celulares ajudam a dormir, mito ou verdade? Isso é mito, né? As telas, a luz emitida pelas telas, aquela luz azul, ela atrapalha na sua secreção de melatonina, né? Então, ela tende a atrasar, né, a secreção de melatonina. E outro ponto importante em relação ao celular, por exemplo, é que normalmente a gente fica no celular em conteúdo, né, a gente busca conteúdos, né, que são muito interessantes para a gente, né? A rede social, então aquilo ali vai te deixar também alerta, né? Porque você está ali muito engajado naquele momento, né? Então também tende a alertar. E a luz daqueles aparelhos que são de leitura? De leitura. Elas têm uma emissão menor de luz azul, né? Do espectro de luz azul, então tende a não interromper, né? Não ser tão influenciar tanto assim. Mesmo porque se você vai ler, vai ter alguma luz ali para te ajudar, né? Mas eles já, né, elaboraram ali o produto com essa luz azul, espectro de luz azul menor, né? Menor. Exato. Olha essa questão, a senhora vai gostar dessa, doutora. Remédios para dormir são isentos de qualquer risco. Mito ou verdade? Muito mito, muito, né? Isso é super preocupante hoje pra gente, né? Porque a gente sabe que tem um abuso de medicação para dormir, como a gente já falou algumas vezes, né? Pegar o remedinho ali que está em casa, mas que não foi para você. E eles têm muitos efeitos colaterais se não forem bem indicados e bem acompanhados. Essa também é ótima. É possível compensar o sono perdido? Mito ou verdade? É mito um pouco, né? A gente brincamos que não existe banco de horas de sono, né? A gente não consegue fazer esse tipo de compensação, né? Então, se você tem aquele déficit de sono ao longo da semana, não vai adiantar dormir tudo no fim de semana, porque você não vai ter esse banco de horas de sono. E com a idade também, né, doutora? Uma noite passada em claro, ela fica muito cara, né, com o passar dos anos, né? Fica. Mas não só com a idade, né? A gente vale falar bastante das crianças, né? Aquela história que a gente sempre ouve, olha, criança que não dorme não cresce. Isso é muito verdade, né, gente? O hormônio do crescimento, ele é secretado durante o sono, né? Então, a gente tem hoje estudos também que mostram, por exemplo, que crianças que dormem né, um horário, horas a menos de sono ali, tem uma tendência à obesidade, por exemplo. Isso é super importante, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E o idoso também, né? O idoso que também dorme mal tem uma tendência a um risco maior de quedas, né? De alteração neurocognitiva. Então, por isso que tem também essa ligação, a investigação do problema emocional também, né? Nessa preocupação, na ansiedade. Isso. Né? Porque pode gerar uma ansiedade, né? Quando a pessoa começa a sentir que não está dormindo bem, que está sendo prejudicada no trabalho, mas, assim, culturalmente a gente ainda tem aquela história de que o sono não é importante, vai gerando uma ansiedade, né? Uma preocupação ali que ela não está se sentindo bem, mas ela não entendeu que o problema pode ser o sono, né? E aí elas muitas vezes atrasa ali um diagnóstico, né? A busca por uma avaliação. Exatamente.
Bom, a outra questão é sobre o cochilo. O cochilinho bom ajuda a compensar o sono. É mito ou é verdade? Em parte, verdade. Depende do tempo do seu cochilo, né? Então, o cochilo ele não pode ser muito prolongado, porque senão você vai ter o problema para dormir à noite. Mas um cochilo breve, de até 30 minutos, ele é positivo, né? A gente tem aí, né, algumas sociedades, por exemplo, né, na Espanha, que é super famoso a siesta, né? Então, esse cochilo breve, ele tende, assim, a ser restaurador no meio do dia. Mas às vezes também ele pode ser, né, causador de mau humor, né? Tem gente que dorme à tarde e fica... O que a gente vê assim, se você dormir um tempo muito prolongado, você pode acordar naquela inércia do sono, né? Acorda mal-humorado, acorda, né? Não foi um cochilo agradável, né? Mas tem que atentar para esse horário, nesse tempo. Cochilinhos dourados, né? Maravilhosos. Se para você aquele cochilo de meia hora é restaurador, funciona bem, ótimo, né? Maravilha. E vamos para a última questão. Com o tempo você vai aprender a precisar menos do sono. Mito ou verdade? Mito. Na verdade, a gente tem que aprender a valorizar o nosso sono, né? O sono, ele tá ali num tripé da saúde, né? Junto com a atividade física, a alimentação, vem o sono, né? Então, a gente tem que, pelo contrário, valorizar as nossas noites de sono, buscar, de fato, noites de boa qualidade, de tempo suficiente e, caso estiver sentindo algum problema, buscar uma avaliação, né, e ajuda. Exatamente. Entender que o sono é um spa que a gente proporciona para a gente mesmo. Exatamente. Né? Doutora Melânia, muito obrigado. Sucesso aí na sua jornada. Que você tenha noites bem tranquilas e dias maravilhosos. Para todos nós. Muito obrigada. Valeu. Muito obrigado também pela sua companhia. O Saúde e Bem-Estar vai ficando por aqui. Convite para você acompanhar toda a nossa programação pelo canal no YouTube, para você interagir conosco, mande sua mensagem por lá e também compartilhe o nosso conteúdo para as pessoas que, por exemplo, agora, pessoas que você conheça que vão aproveitar bastante as informações da doutora Melânia aqui conosco. Muito obrigado. A gente volta no próximo Saúde e Bem-Estar.